Amados irmãos, olha só, estamos com uma lição muito importante. Porém, eu quero lhe fazer um pedido. Você que vai estudar comigo essa lição de hoje falando sobre o batismo no Espírito Santo, eu quero lhe convidar que você coloque logo aqui embaixo, nos comentários, se você já teve essa experiência do batismo com o Espírito Santo. E se você já teve, que bênção! Coloque, poste aí o seu comentário dizendo: eu fui batizado no Espírito Santo e estou vivendo esse fervor espiritual na minha vida. Que Deus te abençoe. E se não é batizado, busque, que o Senhor vai te batizar. E de repente, veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Olá, amados, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu trago a vocês, juvenis, a nossa 8ª lição falando sobre o batismo no Espírito Santo e os dons. Com certeza vai ser uma lição muito boa para nós quando nós veremos a importância do batismo no Espírito Santo nos dias atuais. O nosso objetivo diz assim: qual é o objetivo? Reconhecer o ensino bíblico do batismo no Espírito Santo, identificar os dons espirituais, compreender a diferença entre os dons e o fruto do Espírito. O nosso texto áureo diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel, capítulo 2, versículo 28. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Diz assim o primeiro versículo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e quem estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E depois tem a sequência dos versículos. Que Deus fale contigo de forma poderosa nesta lição sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo. A introdução vai dizer assim: na lição de hoje estudaremos a respeito do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Alguns erroneamente afirmam que o falar em línguas e os dons foram somente para os crentes da igreja primitiva. Os dons não cessaram. Eles são dádivas que Deus concede a você com um propósito especial, sempre visando a edificação e a unidade e o fortalecimento da igreja. Deus continua e continuará a batizar no Espírito Santo os crentes que um dia aceitaram a Jesus. E esse batismo vai fortalecer o crente até a volta do Senhor Jesus. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é fundamental hoje para a igreja e para você também, jovem, adolescente, juvenil, crianças. O batismo é para todos os servos do Senhor nosso Deus. Batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Segundo a Bíblia, podemos afirmar que é uma promessa do Pai para aqueles que creem, como lemos em Joel 2:28. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o batismo no Espírito Santo é um revestimento e derramamento de poder do alto com a evidência física inicial de línguas estranhas. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Esse revestimento de poder foi prometido por Jesus antes de subir aos céus, Atos 1:8. Ele vai ajudá-lo a ter uma vida de adoração, santidade e eficiência no serviço de Deus. Então o batismo é uma, vamos dizer assim, uma graça a mais, é uma autoridade a mais, é um poder a mais que o Senhor concede à igreja por meio desta ação poderosa. O interessante que eu tenho destacado nessas últimas lições
porque nós estamos falando sobre o batismo no Espírito Santo também na lição dos adultos. E eu tenho destacado o seguinte, que ser cheio do Espírito Santo, todos podem ser cheios do Espírito Santo, mesmo sem a evidência de falar em línguas estranhas. Porque o Senhor Jesus vai conceder o Espírito Santo, vai dar o Espírito Santo aos seus discípulos, mesmo antes do dia de Pentecostes. Mas, por que então falar em línguas estranhas? O falar em línguas estranhas é a marca de que o Espírito Santo veio. Por isso que tem um dia específico, marcado que foi a vinda dele. Mas antes disso, ele já estava capacitando os discípulos do Senhor Jesus na comissão dos 70, quando Jesus envia somente os seus 12, enfim, mas eles ainda não eram batizados. O próprio Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, está lá no seu batismo, logo lá no capítulo 3 de São Mateus, vai contar, porque o 4 vai dizer que Jesus, após ser batizado, vai ser levado, vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, mas Jesus não falava em línguas estranhas. Então, falar em línguas estranhas é a evidência de que o Espírito Santo veio. E nós vamos ver esse feito, esse acontecimento marcando uma época. Lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, ele vem de uma forma especial, e ali no texto da lição, se você ler abaixo, você vai ver que tinha pessoas de todos os lugares. E aqueles discípulos, aqueles servos de Deus que estavam no cenáculo, os 120, foram 500 aproximadamente que receberam a promessa, mas só 120 perseveraram, aproximadamente. E eles, quando são batizados, eles saem do cenáculo falando uma língua que eles não entendiam, mas quem ouvia estava entendendo. Ali aconteceu um fenômeno chamado glossolalia, enquanto as pessoas ouviam eles falarem nas suas próprias línguas. Então ali aconteceu um fenômeno que não acontece mais. Não é sempre, quando uma pessoa é batizada, ela vai falar um idioma que o outro vai entender. Não. Nós sabemos que ali foi algo específico para que a igreja já pudesse avançar. Logo ali com a descida do Espírito Santo, Pedro, cheio de Deus, ele vai pregar e multidões vão aceitar e multidões serão batizadas. Essa glossolalia não vai ter mais, por isso que alguns até acreditam que não há mais batismo no Espírito Santo. Eu até diria que não há mais com evidência dessa glossolalia, mas o falar em línguas estranhas, sim. Deus pode dar uma língua estranha a cada um de nós, basta nós buscarmos o batismo. E você deve buscar. Aí você vai ter, além de ser cheio, você vai ter a evidência do agir do Espírito Santo na tua vida. Tá bom? Então o que aconteceu ali no dia de Pentecostes foi isso. Aconteceu ali a glossolalia, quando eles ouviam as pessoas falarem nas suas próprias línguas. Isso não acontece mais. Mas, se o Espírito Santo também quiser fazer, ele vai fazer. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações divinas concedidas pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo para a realização de sua obra. Vamos dizer assim, os dons espirituais estão à disposição de toda a igreja do Senhor Jesus. Existem os dons que chamamos de dons espirituais e existem os dons ministeriais. Os dons espirituais são os que são mais falados na igreja, que é, por exemplo, o dom de curar, o dom de sabedoria, que a gente vai estar vendo aqui, por exemplo, aqui, olha, na lista apresentada por Paulo aos Coríntios, são 9 os dons descritos como dádiva do Espírito Santo aos crentes, que são esses, divididos, são 3 classes, estão divididos em 3 classes, que são os dons de saber, o saber de Deus que ele distribui com a igreja, que é a palavra da sabedoria e da ciência e o discernimento do Espírito. Então, está dentro da sabedoria. Deus traz a sua sabedoria e coloca
na igreja, ele distribui, dá de presente para algumas pessoas. Ele dá de presente a algumas pessoas que estão precisando, a igreja está precisando, então ele concede esse dom à vida desta igreja que está precisando ter uma ação poderosa de Deus por meio da sua sabedoria divina. Tem também os dons que manifestam o poder de Deus, que são o dom de fé, os dons de curar e operação de maravilhas. Temos os dons que manifestam a mensagem de Deus, que é a profecia, a variedade de línguas e interpretação de línguas. Aqui vale a gente falar, e eu gravei um vídeo falando sobre isso, que está no canal também. Vou ver se eu consigo deixar o link na descrição ou no encarte aqui em cima, para que vocês possam depois estarem pesquisando. Os dons de profecia, língua e interpretação, nós vamos ver que esta variedade de língua é diferente do falar, do ser batizado. Nem todo mundo que é batizado no Espírito Santo vai ter variedade de línguas, tá certo? Porque o dom de variedade de línguas, ele vai ser seguido de uma interpretação. Então, na igreja, quando alguém for usado nesse dom de variedade de línguas, é necessário que tenha a interpretação de línguas para que essa pessoa que está falando entregue a mensagem e os que estão ali na igreja sejam edificados com esta mensagem. Lembrando ainda sobre o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas no batismo com o Espírito Santo, você está edificando a sua vida espiritual. Porque quando você fala em línguas no batismo, você fala e você fala diretamente a Deus. Então a sua vida está sendo cheia da presença de Deus. Mas, olha só, ser batizado, ter os dons, mas se não tiver o fruto, de nada adianta. Precisamos desenvolver na nossa vida o fruto do Espírito. Todo cristão, quer seja criança, adolescente, jovem ou idoso, deve buscar viver uma vida frutífera diante de Deus e dos homens, pois, segundo Jesus, uma árvore é conhecida pela sua qualidade dos frutos que a produz. Se a árvore for boa, seu fruto será bom. No entanto, se for uma árvore má, seu fruto vai ser um fruto mau. Tais frutos devem manifestar-se não apenas na igreja, onde nos reunimos para cultuar, mas eles devem ser evidenciados, sabe aonde? Nas escolas, no namoro, nas amizades, nas redes sociais, no relacionamento com os pais. Tratar bem pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então é fundamental que nós desenvolvamos o fruto na nossa vida de humildade. Eu não posso ser um exaltado. Eu não posso tratar as pessoas mal. Mesmo que eu seja batizado, mas eu não posso tratar mal as pessoas. Eu tenho que tratar bem a minha esposa, no meu caso, né, eu tenho que tratar bem os meus filhos, as minhas ovelhas, o meu pastor presidente, o meu presbítero, o meu diácono, aquele que trabalha comigo. Se você tem um trabalho secular, quem, de repente, não só vocês juvenis estão estudando comigo, mas de repente um adulto vai ver esta lição também. Então, se você tem responsabilidade, precisa tratar bem as pessoas. As pessoas têm que ver que você está produzindo um bom fruto que glorifique ao Senhor. Para que o fruto do Espírito seja gerado em nós, é necessário que tenhamos uma relação íntima permanente com o tronco, que é o próprio Jesus. Jesus, no capítulo 15 de João, ele vai falar sobre a videira verdadeira. E ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e que nós somos as varas. Mas ele fala que se a vara não produz, corta. E por outro lado, se a vara estiver cortada da videira, não vai produzir, porque ela vai secar e vai morrer. Por isso que é necessário nós estarmos ligados nele, para estar sempre recebendo dele o alimento essencial
para as nossas vidas. Ei, você está ligado em Deus? Você está ligado no Espírito Santo? Você está ligado em Jesus? Então você vai receber sempre o alimento fundamental para a sua vida espiritual. Se não, nós vamos desenvolver, vai ser as obras da carne. As obras da carne estão aí. E se você quiser saber quais são, está lá em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 21. Quais são as obras da carne? Mas lá também, logo após, vai falar daquele que é o fruto do Espírito. 4. Espiritualidade fervorosa. Muitas pessoas, de modo equivocado, teimam em querer fazer dos dons espirituais uma espécie de apoteose espiritual. Esses, erroneamente, querem chamar a atenção para si. Também existem aqueles que tentam ignorar completamente o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. É necessário entendermos que o caminho correto a ser seguido não é nem supervalorizar os dons, nem tampouco ignorá-los. Nós não podemos exaltar uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, colocar como ela sendo melhor ou superior do que as outras, como também menosprezar aqueles que não são batizados. Devemos valorizar os que são batizados e os que não são batizados. Todos têm o mesmo valor diante do Senhor. Aqueles que são usados por Deus por meio dos dons, não pode ser colocado como melhores do que os demais. Não. Todos diante de Deus têm o mesmo valor. Também não podemos achar que é o dom que vai fazer toda a diferença na igreja. Que aquele que tem o dom vai ser o bambambam do negócio. Vai ser o máximo. Não. Ele precisa ser humilde para exercer com humildade aquele dom que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Então eu devo acreditar que o dom é real, que o batismo no Espírito Santo ele é real e é para os nossos dias. Não cessou. O dom, ele é para nós hoje. Concluindo, amados, precisamos buscar o batismo, olha, no Espírito Santo, sabe? Precisamos buscar o batismo no Espírito Santo para desenvolvermos melhor nossa vocação no reino de Deus. Tanto o batismo quanto os dons e o fruto do Espírito Santo são ferramentas indispensáveis para os cristãos de todos os tempos. Eu preciso de ferramentas espirituais. Você que está comigo, você que é juvenil, você que é jovem, você que é adolescente, você que é professor dos adolescentes, você precisa ter ferramentas para você exercer o ministério do Senhor Jesus com excelência na sua vida. Porque senão, tanto eu quanto você, nós vamos viver um momento muito terrível, muito ruim, porque nós nos deixaremos abater por todas as informações que nós recebermos. E não é isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer que toda a igreja, você viu lá, que criança, adolescente, jovens, idosos, todos devem buscar os frutos. E todos devem buscar o batismo no Espírito Santo também, para que essa igreja seja uma igreja fortalecida pela ação poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Você já é batizado no Espírito Santo? Você que está assistindo, participando comigo dessa aula, você já é batizado no Espírito Santo? Coloque aqui embaixo na descrição a sua experiência do batismo. Coloque essa sua experiência de como foi a sua experiência com Deus quando você foi batizado no Espírito Santo. E se não foi ainda, busque, que o Senhor vai te batizar e você vai fazer a diferença aonde o Senhor tem te colocado em nome de Jesus. Já se inscreveu no canal? Não? Poxa, venha comigo, se inscreva no canal, tá bom? Me ajude a melhorar o nosso conteúdo em nome de Jesus. Dê o seu like, se inscreva, compartilhe nas suas mídias sociais, nos seus grupos. Com certeza vai ser bênção para eles, para você
e para mim também, em nome de Jesus. Busquemos o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Amém.